Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Sobre a alimentação no Islã. Como a alimentação halal no Islã é todo alimento lícito que tenha adquirido de forma lícita e com dinheiro lícito, sem haver abusado dos demais. Significa que o muçulmano, ao buscar aquilo que ele se alimenta, tem que ser por meios justos, ou seja, ter trabalhado, ganhado aquilo que ele ganha e depois adquirido de forma lícita sem cometer injustiças. Ou seja, assim entra a questão de alimentação halal. Até podemos incluir aí a vestimenta e por aí vai. Tudo que ele adquire de forma lícita, então é considerado halal, ou seja, não foi adquirido de forma injusta, não roubou, por exemplo, não extraviou. Então, não é apenas a questão daquilo que o Islã ou o Alcorão ele já prescreveu como sendo ilícito, mas sim aquilo que a gente vê, a forma que foi adquirida, pode ser considerada também ilícita. Digo aquilo que foi prescrita no Alcorão, por exemplo, a gente encontra que, de forma geral, a carne de porco, é um exemplo que estou dando, já foi colocada como ilícita ali. A gente já depara no Alcorão e nas citações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora, sobre, por exemplo, a alimentação, a vestimenta, de forma geral, ela já é lícita. Mas como você adquiriu, como você obteve ela até ter na sua posse e alimentar a sua família, sustentar a sua família. Então, se for por meios injustos, aí também entra essa questão de ser considerada ilícita, ou seja, haram. Então, acerca do alimento e da bebida, todos os alimentos são lícitos no Islã. Essa é a essência, esse é o princípio. Todos os alimentos são considerados lícitos, exceto aqueles que claramente prejudicam a saúde, a moralidade ou a religiosidade do indivíduo. Então, o muçulmano, numa primeira fase, tudo o que ele vê de alimento tem que considerar como sendo lícito, ou seja, permitido o seu consumo. Como é que a gente vai alegar que é ilícito, o tal alimento é ilícito, quando a gente tem as evidências? Primeiro, por exemplo, se temos alguma evidência do Alcorão, temos uma evidência dos ditos do profeta Muhammad, aí vamos falar, não, o alimento tal é ilícito, ou seja, não é permitido o seu consumo porque o Alcorão já descreve como sendo ilícito, ou o profeta Muhammad já citou que é ilícito. Então, se não foi citado nem no Alcorão, nem nos hadiths, então vamos ver como é que esse alimento age para a nossa própria saúde. Então, se é prejudicial à saúde, também é considerado ilícito. É haram, ou seja, não podemos consumir. O alimento tal é venenoso. Então já sabemos que é venenoso. Mesmo que ele não está prescrito no Alcorão ou nos ditos do profeta Muhammad, temos que saber que é ilícito o seu consumo, porque ele é prejudicial à saúde. Aquele alimento que vai prejudicar a sua moralidade ou a religiosidade, então também entra nisso, como sendo um alimento ilícito no Islã. Allah, louvado seja, criou tudo quanto há na terra para o benefício do ser humano, exceto aquilo que foi proibido. Essa também é uma das essências. Deus criou tudo para o nosso benefício, tudo. Então, o que a gente vai se afastar? Vai se afastar aquilo que ele proibiu. Aquilo que a gente sabe, a ciência também comprova que não, isso aqui é venenoso, isso aqui vai prejudicar a saúde. Então aí também voltamos atrás como sendo algo prejudicial à nossa saúde, à nossa moralidade, religiosidade. Aí nos afastamos disso, consideramos ilícitos. Em um dos versículos do Alcorão, no Surat Al-Baqarah, o capítulo 2, versículo 29, Allah diz:
Ele é quem criou para vós tudo quanto há na terra. Ou seja, tudo o que há aqui na terra, Allah criou para nós. Então, tem aquilo que é benéfico para nós, aquilo que já sabemos pela citação do Alcorão, pelos ditos do profeta Muhammad, assim como também pela ciência. Mas se o Alcorão nos diz, não, isso não, já foi proibido. Os ditos do profeta dizem, isso não, já foi proibido. A gente volta atrás, ou seja, se afasta. A ciência também comprova, não, isso aqui é venenoso, isso aqui é tóxico, isso aqui é prejudicial à saúde. Também voltamos atrás, considerando como sendo ilícitos. Sobre os cultivos e os frutos. Tudo o que cresce na terra, seja cultivado ou plantas silvestres, árvores, bosques de todo tipo, etc., é lícito, exceto o que seja prejudicial à saúde ou que faça perder a razão, como as substâncias inebriantes e os narcóticos. Estes são proibidos por causa de seus efeitos prejudiciais. Então, essa parte é quase a repetição daquilo que a gente abordou anteriormente, que a questão de frutas, por exemplo, tudo o que é uma fruta é lícita. É lícita o seu consumo. Só aquilo que é comprovado que é prejudicial à saúde. Aquilo que é comprovado que é prejudicial à nossa moralidade. Então, aí também voltamos atrás, ou seja, o muçulmano não consome porque vai prejudicar em alguma coisa, ou seja, se é a saúde ou a sua moralidade, então volta atrás. Então, no princípio, tudo, que fruta que a gente se deparar, podemos consumir quando se comprova que não é venenoso ou algo similar. Sobre as substâncias inebriantes ou bebidas alcoólicas. Isso inclui tudo o que faz perder a razão total ou parcialmente, por um período curto ou longo. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, disse: tudo que embriaga faz perder a razão e tudo que faz perder a razão é ilícito. É um hadith narrado por Muslim. Então, aqui diz sobre as bebidas alcoólicas, inebriantes, que tudo que faz perder a razão total ou parcialmente já é considerado ilícito, ou seja, é haram o consumo desse tipo de produto. Então o profeta Muhammad reforça dizendo: tudo que embriaga faz perder a razão e tudo que faz perder a razão é ilícito. Então aqui as bebidas alcoólicas para o muçulmano tem que se afastar ou tem que evitar de forma absoluta, porque alteram, como vem aqui, alteram embriaga ou faz perder a razão, algo similar. E aqui a gente vai aproveitar, lembrar que no início do Islã as bebidas alcoólicas eram lícitas, eram consumidas. Só que chegou um momento em que alguns dos companheiros, ao consumirem, ir fazer, por exemplo, a oração, já começavam a trocar o que eles estavam falando. Os versículos que são recitados já começavam a trocar. Ou seja, não falando como está exatamente no Alcorão, trocando as palavras, as frases e tal. Então, essa foi uma das razões da proibição das bebidas alcoólicas. Ou seja, como aqui vem essa citação, ela faz perder a razão ou total ou parcialmente. Aí a pessoa não sabe o que está falando, o que está recitando, e ali está diante de uma oração, orando ou rezando, pedindo a Deus, a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, um dos motivos dessa proibição então foi aqui, esse exemplo que eu dei. Antes era consumido, mas isso de perder a razão, da pessoa não saber o que está falando, e mesmo que saiba, então, para se, como se diz, portanto, como eu vinha dizendo que o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, disse: tudo que embriaga faz perder a razão e tudo que faz perder a razão é ilícito. Então, falamos um pouco antes que antes o Islã permitia, ou seja, era permitido
Isso no início do Islã, onde se consumia a bebida alcoólica. E uma das razões que fez com que isso fosse proibido, alguns dos companheiros do profeta Muhammad consumiram quando foram na oração, quase trocando as frases, as palavras, e aí foi revelado um versículo que proibia de vez, ou seja, os muçulmanos deviam evitar o seu consumo. Mesmo que aqui venha que aquilo que faz perder razão total ou parcialmente, então tem que ser evitado, como diz o ditado, cortar o mal pela raiz. E diz-se, falando dessa proibição, quando o profeta anunciou a proibição, disse que aqueles que produziam esses produtos, o álcool no caso, começaram, ou alguns foram ter com o profeta Muhammad, perguntando se tá bom, nós não podemos consumir, pelo menos podemos vender, ou seja, ganhar de certa forma. Não consumimos, já que é proibido a partir de hoje, já se tornou ilícito o seu consumo, pelo menos podemos vender para aqueles que não são muçulmanos. Aí o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, disse aquilo que foi proibido o seu consumo, também foi proibido a sua venda. Então, para o muçulmano, nem beber e também nem vender pode quanto às bebidas alcoólicas. Então, é igualmente ilícito se as bebidas alcoólicas, no caso, são feitas à base de frutas, como a uva, passas ou figos, ou à base de grãos, como a cevada, milho ou arroz, ou base de doces e mel. Então, seja qual for a fruta que foi usada para fazer o quê? Fabricar essas bebidas alcoólicas. Então, faz com que isso seja o quê? Proibido. Basta saber-se que não, isso aqui vai embriagar. Parcialmente ou totalmente tem que ser proibido, ou seja, o muçulmano tem que evitar o seu consumo. Mas ele consome, mas consegue ter noção, sabe o que diz, o que fala, mesmo assim é proibido. Portanto, tudo que embriaga é ilícito, independentemente de como se chama, ainda que seja agregado a outros produtos como os sucos naturais, doces ou chocolate, seja qual o produto que foi feito ou agregado, aqui está falando que é proibido, ou seja, é ilícito, porque vai alterar ali ou fazer perder a razão da pessoa, fazendo com que a pessoa haja de forma inadequada diante dos outros. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.